Uma visão geral da ESI, das soluções ESI para fundição, para simulação numérica de fundição. Nossos softwares QuickCast e ProCast. Uma visão geral. Então a ESI Group, apresentando rapidamente a ESI, ela está presente hoje em mais de 40 países no mundo todo, né? Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, alguma coisa na África aqui. São 34 subsidiárias, né? Hoje nós temos soluções para todos os processos de simulação numérica de manufatura virtual, né? Vamos nos ater aqui mais à parte de casting, né? De fundição. Mas nós temos também compósitos, estamparia, solda, qualidade de formação de solda, hoje muito importante, né? Prever sequências de solda, enfim, esses processos. Toda a parte de performance, conforto, crash test, enfim, acústica, temos tudo, multifísica, eletromagnetismo e a parte de realidade virtual também na prototipagem virtual, né? Então hoje a gente consegue já simular todo o produto desde o momento que ele é concebido na prancheta até a sua produção final. Então hoje, né, os nossos principais softwares de simulação, né, o carro-chefe é o ProCast, e dentro do ProCast nós temos um software QuickCast. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né? Eles são capazes de prever todas as transformações metalúrgicas durante os processos, né, de fusão, enchimento e solidificação, e a partir daí capturar todos os efeitos mecânicos, né, e interações com a matriz, né? Então a gente também pode simular todas as variáveis de processo, né, e a partir daí fazer o desenvolvimento do ferramental, design, de uma maneira já otimizada, já prevendo todas as fases aí da produção, né? Hoje nossos softwares eles conseguem simular todos os processos de fundição, né? Desde microfusão, cera perdida, né? Fundição alta pressão, HPDC, né? Câmara quente e câmara frio, fundição de baixa pressão, né? Fundição por gravidade em areia ou alumínio, né? Ou moldes permanentes também, né? No caso alumínio, né? Qualquer tipo de processo, né? Vertical, horizontal, enfim, né? E fundição molde permanente em alumínio que eu já falei, né? Que é tanto coquilha fixa quanto coquilha basculante, tá? Nós temos todos os bancos de dados também para todas as ligas, né? Aqui um rápido ciclo aqui dos processos de baixa pressão, né? Então desde a ciclagem térmica do molde, né? Para que você faça a simulação no mesmo regime de trabalho da ferramenta, né? Então a temperatura da ferramenta ela não é homogênea, né? A partir desse histórico de temperatura, a gente vai fazer a simulação de enchimento, fluxo, turbulência, enfim, tempo de enchimento, né, caminho do metal, balanceamento, enfim. Aí prevê oxidação e aprisionamento de ar. A parte de solidificação, né, porosidade por contração líquida aqui, né? Também Niyama, também, a gente consegue também ter um resultado de microporosidade por Niyama. Forma final e controle dimensional, né? Aí já mais avançado, né? Quando a gente vai para a simulação da microestrutura e da deformação tanto da peça quanto do molde, né? Prevê aí zonas de tensões no molde também e na peça, e as propriedades mecânicas antes e após tratamento térmico. Aí o processo de alta pressão segue mais ou menos o mesmo caminho, né? Aqui a primeira ciclagem térmica, enchimento da bucha de injeção, né? Isso aqui é muito importante, né? Em função de se capturar aqui a perda térmica do metal primeiro durante a transferência para a bucha, né? E depois de cheia a bucha, o movimento do pistão aqui para enchimento, né? Então a gente tem uma perda térmica aqui que é importante capturar. Aí a formação de oxidação, né? Em função do contato com ar. Aqui também já balanceamento de canais, né? Aprisionamento de ar, bolhas de gás, né? Bolhas de ar, né? O ar que eventualmente não consegue escapar da cavidade, né? Através dos bolsões. Porosidades por contração, né? Contração líquida.
e também novamente a forma final, né, e controle dimensional da peça e do molde. Então, de uma forma geral, nas capacidades aí, toda a parte de processo de geometria, né? Geometria, material, propriedades do material, definição de processo, né? Então, e depois também as suas variações. E os tratamentos de pré-aquecimento, que é a ciclagem térmica, né? A partir daí, no enchimento, a gente tem a velocidade do fluido, né? Áreas de aprisionamento de ar, tempos de enchimento, né? Caminho do fluxo, né? Aí tanto a parte de ar quanto a formação de óxidos, né? Erosão de casca aqui, né? Se a gente tiver velocidade do material e os pontos de contato, né? Durante muito tempo, que ele pode estar, ele vai com certeza tá provocando ali um estresse ali. E se for molde de areia, pode ter lavagem, né? Ou então, se for alta pressão, você começa a ter um estresse ali, e a partir daí já prevê esses pontos, né? E aí, no caso de areia, né, caminho de inclusão de areia. Solidificação, né, então toda a parte de fração sólida, né, formação de bolsões líquidos, módulo térmico, que é diferente do módulo geométrico, que normalmente é calculado, né. Aqui o módulo térmico ele vai levar em consideração todas as propriedades físico-químicas do material e do molde, né. Previsão de pontos quentes, né, a porosidade por contração, estimativa do volume de porosidade, a gente consegue medir o volume da área afetada e a posição dela, né, a localização dela em relação à tua cavidade ali. Critério de Niyama, né, porosidade por Niyama, Niyama Star Porosity, né, medição de volume, e microporosidade. E aí a parte mecânica, né, GAPS, metal molde, né, aqui prevê as áreas de maior agarramento no molde, até já para facilitar aí eventualmente colocação de pinos extratores e tal, ou a previsão de postiços a fim de lá na frente você ter uma área que tem alta tensão no molde e vai ter uma vida útil menor, né? E toda a parte de deformação aí hoje, principalmente com o advento aí do escaneamento para controle dimensional, onde cada vez está mais rígido o controle, já dá para fazer uma previsão de quais áreas que vão deformar mais ou menos, e você já fazer uma correção na própria ferramenta, né? Então, aqui a ciclagem térmica, né? Então se simula aí vários ciclos, e através da leitura por pontos virtuais, de termopares virtuais, a gente consegue então definir o momento em que se estabelece aí o equilíbrio térmico, e aí se faz a simulação com a ferramenta em regime de trabalho, né? Então aqui tem algumas validações, né? A simulação e a imagem térmica real do molde, né? Então vê que é muito próximo, né? As temperaturas, do gradiente de temperatura, a gente consegue chegar muito próximo do real, o simulado do real, né? Isso é fundamental numa simulação de alta pressão e também de coquilha por gravidade, né? Aí aqui toda a parte de ciclagem térmica, né? Então aprisionamento de ar ainda na câmara, né? Otimização da velocidade lenta, né? A fim de que haja tempo de escoamento de todo esse ar que está aqui dentro da câmara, né? Determinação do melhor ponto de comutação, né? Para que você tenha um equilíbrio dos canais, né? Então aqui a gente está simulando o enchimento, né? Então a perda térmica desse material e a injeção e o momento exato de entrar a segunda fase, né? Aqui é um estudo de manufaturabilidade, quer dizer, ainda no estágio inicial de simulação, sem o modelamento dos canais, né? A gente poder definir quais são as últimas regiões da peça a serem preenchidas, né? A gente também pode definir a parte dos pontos quentes, né? E a partir daí tentar atuar no projeto, eventualmente se algum ponto quente eu não consigo recalcar ou não consigo, né? Aí já prevê aí uma sugestão de alteração de produto, né? Se houver essa possibilidade, né? Porque a gente tem alguns bolsões isolados aí que dificilmente você vai conseguir resolver somente atuando na refrigeração, né? Então são opções aí que a gente vai ter aí, né? Aqui na influência da contrapressão, né, para que a gente possa definir aí tamanho de bucha e também escolha do tamanho de máquina, tá? Né, aqui efeito do vácuo, né, aplicação de vácuo. Aqui é mais uma vez, né, a importância de se simular
o movimento do material na bucha, né? A gente tem aqui uma simulação mais tradicional, onde não é levado em conta, ou seja, entra com a temperatura do metal aqui na bolacha, e nesse caso você vê que o perfil térmico ele é bem diferente uma da outra, né? Então aqui você dá para ver bem claramente, aqui você tem o material aqui ele já está bem mais avançado do que aqui, né? Em função da perda de temperatura, a viscosidade do material é outra, né? Então aqui novamente, né, a entrada da comutação para a terceira fase, né, a segunda fase, dependendo de quantas comutações de velocidade tem, né? Então qual é o momento ideal para se fazer essa comutação, né? Vou passar. Aqui é a questão de se colocar o movimento ideal do pistão, né? Esse aqui não é bom porque você vê que ele vai prender ar aqui dentro, né? E esse ar fatalmente ele vai ter que ser depois injetado para dentro da peça, né? Então você tem, ó, toda essa bolha de ar ela vai ser injetada para dentro da cavidade, ela vai ter que ser escoada também ou vai acabar se traduzindo em porosidades, né? Aqui é a condição ideal onde todo o ar é arrastado pela frente de metal, né? Então aqui considerando bucha a investigação do preenchimento, né? Quer dizer, a movimentação de fluxo, né? Você vê que há uma diferença de enchimento quando se considera ou não é, aquela perda térmica no início ali, né? E também com relação ao ar que é injetado ainda junto na câmara. Então aqui bolsões de ar preso, né? Aqui uma abordagem correta com a transferência de metal para a câmara. A bucha de ignição fornece uma representação mais adequada e prática, né, da simulação. Aí com isso vai estar sendo levado em consideração toda a parte de viscosidade do material em função da curva de viscosidade dele, né? E o caminho, né, o preenchimento da cavidade, né, que muitas vezes não é igual, né? Aqui a gente tem também um controle aqui, um cálculo para definição de injetora, né? Qual o tamanho da injetora ideal para aquele conjunto, né? Para que não fique superdimensionado, né? E nem ao contrário, né? Subdimensionado a injetora. Aqui era um projeto originalmente que era com uma cavidade, ele foi projetado para duas cavidades, para uma injetora de 1.200 toneladas, e depois do estudo aqui pelo Procast, se chegou à conclusão que poderia ser injetado numa de 750 toneladas. Aí com otimização dos canais, tudo, né, você vê que houve um ganho aí bastante grande, né? Então, de 560 toneladas para 750 e 28% de custos economizados em relação àquela injetora de 1.200 ou enfim, né? Então esse é um trabalho importante da simulação aí no apoio ao desenvolvimento de novos moldes ou mesmo adequação de moldes existentes. Então aqui eles dão uma ideia de custos aqui, né, de quanto se ganhou se fosse injetar numa injetora de 1.200 toneladas, né? Aqui é um testemunho lá do céu da FAR, né? Eles que fizeram esse estudo aqui, isso aqui é um estudo real, né? Aí, já agora indo para a fundição por gravidade, né? Nós temos também aqui o ciclo normal da fundição por gravidade, né? A definição de projeto, né? Aí a partir daí, se for gravidade em alumínio, molde permanente, vai se fazer também a ciclagem, né? Ou depois a simulação de enchimento, né? Fluxo de metal, velocidade, turbulência, solidificação e seus defeitos, né? E também os defeitos por ar preso, se for o caso, né? E microporosidades também e microestrutura, né? Propriedades mecânicas, tensões de deformação, até a desmoldagem do produto, tá? Então é o mesmo processo, né? Aqui o exemplo de enchimento numa fundição por gravidade, né? De um bloco de motor. Passar mais rapidamente até em função do filme não ficar tão grande, né? Aqui velocidade de metal, então analisar a velocidade de todas as fases, né? Mesmo do canal ou dos ataques. Aqui é análise de preenchimento e perda e a transferência de temperatura para o molde, né? Então a gente consegue também fazer essa análise de temperatura do molde para evitar aí áreas de superaquecimento, né? Entrada do material
Aqui em todos os processos, tá? Mesmo alta pressão também, quando eu tenho mais canais, né, eu consigo, através de definindo cores para cada ataque, eu consigo ver qual é o balanceamento dos canais, né? Quanto cada canal contribui para o enchimento da cavidade. Isso todos os processos, né? Aprisionamento de ar também, todos os processos, né? Toda a parte de quando é areia, né? Então penetração, áreas com risco de penetração, né? Por excesso de velocidade e temperatura, né? Em função do tempo. Resultados normais aí, né? Erosão de molde, aprisionamento de ar, oxidação, turbulência, Misroom, né? Misroom aqui é qualidade superficial em relação à temperatura, idade do material, caminho de fluxo, né? Aqui, isso aqui, todos os processos, né? Na verdade, a gente consegue esses resultados para todos os processos, né? Aqui, novamente, também aqui para gravidade também é toda a parte de fração sólida, né? Então, formação de bolsões de líquido isolado, né? Definir o perfil da solidificação, né? Onde vai ser os pontos críticos, pontos quentes e pontos de bolsões isolados, né? Então a formação de pipe, né? Aquele rechupe típico, né? De forma de tubo, né? O tamanho dos poros, né? E a localização deles, levando sempre em conta o efeito da composição química, né? Então eu posso fazer simular várias variações de composição química, se for o caso, se tiver essa liberdade, né? Ou mesmo processo, né? Resultados aí por Niyama, né? Microporosidade por Niyama. Pontos quentes, módulo térmico que a gente já falou, né? Tensões de deformação e de contração, tem deslocamento do molde, aqui é um molde de areia, mas poderia ser também um molde permanente, né? Para você ver quais são os pontos de maior contato e maior atrito no molde, tensões residuais, né? Tensões de compressão e de tração, né? Até o ponto de desmoldagem, né? Então podemos aí simular as tensões ainda dentro do molde quanto fora do molde. Análise de tensões. Aqui microestrutura em caso de ferro fundido, né, para cálculo daí do rechupe secundário e rechupe primário, né, em função da expansão grafítica. Vou passar mais rápido aqui. Toda a parte de ferro fundido aqui é microestrutura, né, tamanho dos nódulos de grafite, densidade dos nódulos, né. Toda a parte de resfriamento também microestrutura, fração de ferrita, fração de perlita, né. Vou passar aqui. Aqui é uma comparação com a prática, né, o que foi feita uma validação, perrita versus ferrita, fração de perlita. Então a gente tem um resultado bem amplo aí, todas as propriedades mecânicas também, né, limite de resistência, né, limite de escoamento, dureza, alongamento, né. Esse aqui a gente já passou. Aqui é mais uma vez uma repetição aqui dos principais resultados, né? Microestruturas, macrosegregação. Aqui tem alguns exemplos aqui, né? Eu vou passar mais rapidamente aqui, que é a definição de vários tipos de massalotagem para uma fundição de aço, né? Mas isso vale também para todos os processos, né? Que você pode, na simulação, prever todas as possibilidades, né? De locais de ataque, enfim. Aqui é uma validação, né? Tinha um problema grande de deformação dessa peça, né? Aí ela foi alterada a fundição dela e para se resolver esse problema de deformação, tá? Aqui só uma ideia agora de normalmente qual é a proposta de implantação de um software de simulação, né? Normalmente a gente começa aqui por esse detalhe de demonstração. Uma segunda fase seria talvez a prestação de serviços, né? Nós também fazemos isso, né? A gente tanto vende o software e dá suporte para implantação e treinamento, como também fazemos toda a parte de prestação de serviços, né? Então a gente pode prestar aqui todos os serviços em todos os processos, né? Mediante consulta, né? A gente faz um orçamento e faz todo acompanhamento, né? Inclusive com várias opções aí de variação de processo. Aí o cliente sempre nos fornece a geometria que ele quer simular, né? E o processo, os parâmetros de processo. A partir desses resultados ele pode mudar a geometria e pode mudar os parâmetros de processo. A gente simula novamente e vê os resultados e discute isso em conjunto. A partir daí, né, aquisição de licença,
né? Essa licença ela pode ser permanente, né? A licença perpétua, onde a licença é do cliente, ou o aluguel por um ano. Aí ele vai escolhendo cada ano se ele quer renovar o aluguel ou não. E aí, claro, né? Passa por treinamento e suporte. Como eu já falei, as duas formas, a parte de aluguel, né, licenciamento para uso do software por um ano, aí ele tem incluso durante esse um ano toda a parte de suporte e atualização das versões do software. E na compra da licença perpétua, aí no primeiro ano também ele tem incluído toda a parte de suporte e atualização de software, e a partir do segundo ano ele opta então se ele vai continuar pagando uma taxa de manutenção, né, onde ele vai ter então por mais um ano toda a parte de suporte e atualizações de software, né? Aí cada caso, cada empresa tem suas especificidades, né? E a gente acaba então discutindo e fazendo uma proposta aí para a melhor maneira que mais se adapta a cada empresa, né? Aqui é uma especificação mínima de hardware, né? Pelo menos 6 núcleos aí, né? Núcleos reais, né? Núcleos físicos, pelo menos 16 GB de memória RAM, placa de vídeo 1 GB e armazenamento no mínimo de 1 TB, né? Claro que hoje o hardware com os preços mais acessíveis, isso aqui é o mínimo, né? Necessário para rodar tranquilamente aí, tanto o Procast quanto o QuickCast. Então a gente fica à disposição.